Olá, boa tarde. Boa tarde para você que está aí do outro lado da telinha. Boa tarde para você que está na casa, para você que está aí muitas vezes trabalhando, né? Está escutando aí o nosso conteúdo do dia de hoje. Vamos agradecer a Deus, né, pelo dia de hoje. Na verdade, a nossa live hoje sobre os direitos, o respeito e a educação dos nossos filhos. Nós temos que estar cientes, né, das leis dos direitos das crianças, tanto na parte aqui da terra, né, que é o nosso lar, nosso convívio social com os nossos filhos, quanto também a palavra santa do Senhor. Então, hoje nós estaremos entrando com o direito das crianças em primeiro lugar, né? E estarei agora agradecendo, se você quiser participar da nossa oração, né, de início, para que a gente venha dar continuidade, né, ao nosso conteúdo nessa grande tarde. Senhor, eu venho te agradecer, papai, por essa rica oportunidade o qual o Senhor tem nos dado. Senhor, vai de encontro a cada pessoa que for escutar este conteúdo. Senhor, venha abençoar a cada criança, Senhor, venha cobertar com teu sangue, venha ajudar a cada uma, Senhor, nessa grande tarde, protegendo, cuidando e dando grande livramento, grande escape em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, uma oração prévia, porque na verdade eu ia orar o Pai Nosso, né? Mas como eu já estou acostumada a fazer as minhas lives evangélicas, eu acabei me confundindo. Então, mais que sirva nessa oração para você que tem ali os seus filhos, para você que tem ali, né, a sua família. Deixa eu aqui abrir o meu vidro, que agora começou a ficar muito quente aqui dentro, né? Então, só um pouquinho, espera só um pouquinho que eu já volto. Estampar para ficar maior. Mais arejado. Só um pouquinho. Vou passar aqui. Aí. Agora sim, tudo ok, né? Então, voltando aqui ao nosso conteúdo no dia de hoje, sinta à vontade, seja bem-vindo, né, neste conteúdo. Nós iremos falar um pouquinho sobre o direito das crianças. Conforme o Estatuto da Criança e Adolescente, incluem direitos à vida, saúde, educação, liberdade, dignidade e respeito, convivência familiar e também a comunitária. Direito à proteção contra a violência, exploração sexual, trabalho infantil e acesso a esporte, lazer, cultura, profissionalização, dever da família, da sociedade e também do Estado garantir esses direitos. Quando a gente fala sobre a exploração sexual, é porque a lei também há uma grande proteção para a criança, né? Então, é algo que também está dentro, né, do propósito de ajudar as crianças, né? Porque as coisas que acontecem ao nosso redor, às vezes dentro do lar, né? Aquele abuso sexual que às vezes as crianças ali sofrem, não é algo que precisa estar em silêncio. Há um espaço, há um certo tipo de pessoa que pode tratar estes casos para o quê? Para a proteção familiar, para a proteção do seu filho, tanto na escola, na rua, no lugar onde que ele brinca, ou até ali, né, muitas vezes em babá, ou às vezes padrasto também. Então tem tudo
aquela proteção conjunta, né, que a lei nos ensina a ter, né? Então, aqui também eu coloquei assim, os principais direitos são o direito à vida e à integridade. Inclui saúde, alimentação, educação, proteção contra os crimes físicos e psicológicos, né? Existem os crimes físicos, onde é tocado na pele da criança, né? Onde ali produz a morte, muitas vezes, ou hematomas, que são crimes, né? Crimes fatais contra as nossas crianças. E outra coisa também existe o crime psicológico, que é o que? Você xingar a criança, né? Dizer que ela não presta, dizer que ela tem vários fatores, várias, né, falas, aonde muitas pessoas xingam muitas vezes de pestinha, né? Ou de peste, ou de... tem um monte de palavrão que, na verdade, nem eu não gosto de citar, né? Mas existem esses vocabulários que, em vez de fazer com que a criança venha se desenvolver na sociedade, elas ficam quietas no seu canto, elas ficam tímidas, elas não conversam, né? Elas não se interagem ao meio ali da comunicação, elas não conseguem interagir, muitas vezes até em sala de aula, elas ficam quietas, né? E existem também o bullying, tanto na sala de aula quanto em casa, ou no meio dos parentes também não se pode fazer, porque isso também é crime, né? É contra a lei, porque as crianças, elas têm o livre-arbítrio de ir e vir, poder se expressar, brincar, né? Ela pode estar mostrando o que ela aprendeu, o que ela deixou de aprender. Então, ela tem esse direito também de ali interagir com as pessoas, né? Não é porque ela é criança que tem que deixar ela lá no canto, sem falar nada, sem poder declarar nada, sem dizer o que ela aprendeu, o que ela sente, né? Então, ela é criança também e ela também tem, né, a grande oportunidade de estar também falando, né? Também eu coloquei assim, o direito a conviver com a família natural e também a adotiva, né? A adotiva, vocês sabem, né? Que às vezes aquela criança perdeu os seus pais em acidente, ou existem outros fatores, outros casos, que nós sabemos que quando a mãe ou o pai pratica algum tipo de crime, ou algum tipo de violência dentro do seu lar, ou também o uso químico, né, perante à frente das crianças também, ocasiona o que? O conselho ir lá e retirar a criança do ambiente e levá-la para como se fosse quase um centro de convivência, onde eles vão aprender, onde eles vão ser educados, né, onde eles vão brincar, ter a área de lazer, né? Então é tudo algo que ali trabalha em conjunto com a família, né? No começo eu também não sabia, também estou aprendendo, né? Muitas coisas estou aprendendo também, né? Então são coisas que ali ajudam, na verdade, as pessoas, assim, aqueles grupos familiares, exceto que existem também crianças, né, que quando saem dos seus lares, elas ficam revoltadas, né? Então, tudo isso a gente também tem que prestar atenção, né? Ou como que vai fazer com que isso venha acontecer para o grande ensinamento, para que essa criança também não venha ficar triste, né? Pela retirada do seu lar. Então, a gente tem que ver os dois lados, né? O tratamento da família e também o tratamento do filho. Por quê? Porque a gente está mexendo no quê? Numa criança. A criança, ela tem sentimentos também, ainda que venha a ser bebê. Ela sente a sua proteção, ela sente o seu
carinho, ela sente se você gosta dela, ela sente se você não gosta. Nossa, essa parte eu quase que me emociono, né? Não vou chorar porque fica feio, né? Mas é que, assim, quando a gente começa a falar sobre o sentimento da criança, a gente sente quando a criança não está bem. Nós também, pai, mãe, a gente sente quando os nossos filhos não estão bem, porque algo está acontecendo, algo eles não querem contar, a gente sente também, né? Porque são parte de nós, são um pedacinho de nós, né? Então a gente tem que sim cuidar sim dos nossos filhos, né? Então o direito de conviver com a família natural e também na parte da adoção, que daí dependendo desses fatores, né, de acontecimentos, ocorrem o que? A adoção, né, daquela criança, daquela, né, daquele menino, né, que ali foi abandonado muitas vezes pelos pais, né, os pais não podiam tratar, não tinha como ali educá-los, então ali ele vai para uma família adotiva, né? Mas a família adotiva também tem que ter uma grande responsabilidade, porque tirar, né, ali daquela instituição para levar para dentro do lar, para daí começar a brigar, começar a prejudicar a vida dessa criança também, isso daí não se pode fazer. Se você vai pegar uma criança para adoção, para adotar, para fazer parte da sua família, você tem que ter responsabilidade e você precisa também amar, dar carinho, né? Porque lá fora ela não tinha todo o carinho, toda essa atenção somente para ela. Então ela ainda estará aprendendo a ter um carinho só para ela, ou ela estará aprendendo a ter mais irmãozinhos, né? Então ela vai passar por um grande processo. É natural, né, que a criança no começo fica meio manhosa, meio birrenta, porque ela já está acostumada com aquele ambiente o qual ela estava. Só que aquela ansiedade de ela ter uma família, ela vai, mas aí depois ela começa aquela sensação, né, que ela tá fora do seu lar, fora da sua casa, né? Mas ela gosta de você. Só que ela vai passar por um grande processo, né? Para que ela venha acostumar a ficar contigo. E nesse acostumo de estar contigo, você leva ela a passear, leva ela numa livraria ou na biblioteca central, mostra coisas diferentes para ela, né? Porque às vezes ela tá trancada tanto tempo naquele ambiente, né? Ela não conhece outros lugares. Leva no lago municipal, né, da sua cidade, ou se for aqui de Cascavel, né, leva ela para os lugares, os parques, né, mostra para ela, né, as aves, vai mostrando as coisas. Eu tenho certeza que você irá ganhar muito carinho também dela, mesmo para você, né? Então, aqui também o direito à educação, que é direito de estudar, né? E sempre ali um colégio mais próximo do seu lar, mais próximo da sua casa, né? Então, isso é um direito, né, da criança, né? Onde nós, na verdade, precisamos buscar mais conhecimento, buscar aonde que nós precisamos para colocar, né, para conversar sobre esses casos, né? Você precisa procurar, né, as instituições para que você venha saber que direito realmente o seu filho, né, tem sobre aqui a terra, né? Digamos assim, cultura, esporte, né? Direito de fazer um esporte, o governo paga, né? É certo que isso, o governo paga para aquelas pessoas que são de baixa vulnerabilidade social. Aquelas pessoas que passam por grandes necessidades, né? Que não têm ali as suas casas, suas moradias próprias, né? Que passam ali por grande necessidade, um salário pouco, ali não consegue muitas vezes nem pagar o seu aluguel. Então é para isso que serve, né? Esses cursos,
o governo pode te dar curso, né, gratuito, para que você venha ter uma renda. Ele pode também abrir porta de concursos ali para que você venha conseguir um trabalho, né, para que você venha alimentar ali o seu filho, porque esses tipos de ajuda que o governo lança não é para sempre, né? É uma ajuda para você enquanto você está ali realmente precisando, realmente está em necessidade. Mas há um tempo que eles cortam, né? Então, por quê? Porque você pode trabalhar, você pode estudar, você pode gerar uma renda ali para a sua casa, para o seu lar, para os seus filhos. Então, o que acontece? Eles passam a não te desamparar, mas tirar você fora dessas instituições e pegar outra pessoa que está ali mais precisando, né, daquelas coisas que ali o governo pode ajudar, né? Para o quê? Para deixar a criança feliz, né? Então, aqui eu marquei também liberdade de expressar, que é o que eu acabei falando, né? Que é de pronunciar as coisas, de brincar, de falar, de contar as coisas, né? Então ali tem a liberdade de sentar, contar histórias. Então faça uma criança feliz, deixa ela se sentir criança, deixa ela viver, deixa ela brincar, né? Deixa ela, né? Às vezes a mãe fala assim, eu mesma era assim antes, no começo, né? Que eu tava também aprendendo. Eu falava assim, ai, não brinca com terra, ai, não brinca com areia, você vai se sujar. Nossa, mas depois eu comecei a pensar, nossa, mas quanta água que a gente gasta, né? E daí não pode deixar as crianças brincar, né? E brincar é saúde, é liberdade. Então vamos deixar as crianças brincar, vamos deixar elas serem criança, não passar para outra fase sem ser criança, né? É o direito que elas têm, né? Então a defesa também tem a liberdade dos seus pensamentos, porque nem toda criança pensa igual. Às vezes os pensamentos delas são totalmente diferentes. Tem uns que são tóxicos, tem outros pensamentos que são positivos, tem outros pensamentos que, nossa, só leva à ruína. Mas são processos, elas também estão passando pelo mesmo que nós passamos perante a nossa infância. Então, o nosso tempo já passamos, hoje somos adultos, mas olha só, os nossos filhos são crianças. Eles estão tendo a mesma oportunidade que nós tivemos no passado. Só que é claro que no passado nós, na verdade, sofremos um pouco mais. Hoje em dia existem leis para tudo quanto é coisa. E ali protege e defende as nossas crianças. Mas no nosso tempo não havia tantas leis, né? Mas doeu. Mas olha só, você está vivo hoje. E foi através do quê? Da educação que seus pais te deu. Mesmo rígida, né? Você está aí. Mas é claro, ser rígida, com correção, mas não com maltratos. E não com xingamentos. Porque os xingamentos é crime psicológico. E os maus tratos, aonde deixa marca, aonde prejudica a vida da criança, também é crime. E também tem uma lei que ali cabe a cadeia, né? Ficar um tempo ali em exortação dentro de uma prisão para aprender não agredir uma criança, porque as crianças são, como é que fala? São a herança de Deus para com as nossas vidas. Então, por isso, nós precisamos amar e cuidar, porque senão Deus faz o que é a mesma coisa que falou para mim, né? Eu vou falar para vocês, senão fica como se fosse uma rosa. Elas ficam tristinhas, abatidas e revoltadas. E tem umas que chegam a se matar por causa do tratamento dos pais, né? Então, por isso que nós precisamos tratar com carinho. Ao menos elas vão
o que? Ficar alegres, contentes, animadas, felizes e com a mente muito positiva para crescer na vida. Então é assim que nós precisamos educar os nossos filhos e cuidar, né? Eles têm cada um o seu próprio gosto também, gosto de roupa. Às vezes o meu gosto não é o mesmo gosto da minha filha. Direto eu estava pegando no pé dela. Ai, minha filha, não faz isso. Ai, não coloca esse vestido. Ai, não coloca essa calça. Ai, não vai colocar esses shorts. É claro, algo que é muito curto, a gente ali corrige os nossos filhos, porque é feio. Mas não que seja, não que eu pegue o meu gosto e coloque na minha filha, porque não é o mesmo gosto. Porque eu já sou adulta. E eu preciso me vestir com roupas de adulta. Não com roupas de adolescente, com roupas de criança. E a criança também tem os próprios gostos. É igual meu filhinho. Ele chega lá, mãe, eu quero esse. Ah, mãe, eu não quero esses shorts, eu quero outros shorts. E às vezes aquele outro shorts, na verdade, não é exatamente o short que você quer que ele venha sair. Porque aquele outro shorts que ele tem é mais simples. Ah, mas aquele que você escolheu é mais bonito. Aquele fica mais assim, mais arrumado, mais apropriado para o lugar. Mas se você colocar aqueles shorts que você quer que a criança use, ela não irá ficar feliz. Por quê? Porque não é o gosto dela. E quando você deixa ela escolher que roupa que ela quer sair, ele se sente animado, felizes. Por quê? Porque ele se sente capaz, eles acham assim que eles são tudo grande. E daí quando, exemplo assim, se você trancar eles, travar eles agora, o que vai acontecer? Quando vocês quiserem que eles venham crescer, sejam mais maduros, eles não vão ser. Por quê? Porque na infância você trancou, você não deixou ele se movimentar. E daí ele não vai saber mais como lidar com a vida. Aí você destrói seu próprio filho. Então vamos dar liberdade aos nossos filhos. Claro, não liberdade ao álcool, não liberdade ao cigarro, não liberdade às coisas más do mundo, às coisas que o mundo oferece, mas coisas boas que agregam crescimento, fortalecimento para a vida deles. Então é assim que nós precisamos cuidar, né? Também a defesa contra o trabalho infantil. Existem mães que colocam assim, na geladeira grudado um papel. A fulana faz isso, fulano faz isso, aquilo, outro. Quando eu chegar do serviço, eu quero tudo pronto. Eu mesma era assim, eu pego para mim essa palavra. Eu também estou aprendendo. Eu era, hoje não sou mais. Porque eu aprendi muita coisa. Nesse meio do termo, nessa caminhada, a gente, ao mesmo tempo que a gente fala para o próximo, a gente aprende também. Né? Então, o que acontece? Eles têm, como são todos de menor, todos pequenos, é certo, se eles quiserem lavar uma louça, ajudar você dentro de casa, lavar ali uma bicicleta, te ajudar a lavar o carro, agradeça, vai lá e ajuda, ensina eles a fazer. Por quê? Porque é deles, eles querem. Agora, não que você venha obrigá-los a fazer. Porque a obrigação vira crime. Porque são crianças. Mas, se ele quiser ajudar, daí você deixa ajudar. Por quê? Porque se você travar também eles ajudar você, se eles querem te ajudar, e você travar eles quando pequeno, quando crescer não vai querer fazer nada. Vai virar, como diz, né, uma pessoa que eu conheço, vai comer, vai virar o coxo. Não vai querer fazer nada, só esperar as coisas caírem do céu. Aí você está tratando quem? Não é um trabalhador. Você vai tratar alguém que não vai fazer nada e vai querer ainda te
te obrigar a fazer todas as coisas dentro do seu lar para dar uma boa vida para eles. Então, é algo que também, né, precisamos prestar atenção como estamos educando os nossos filhos. A exploração sexual já falei. E mais alguns outros, né? Que aqui eu fiz somente um resumo, que existem outros tipos de direitos, leis, né? Mas é os principais direitos da criança. Direito a um local para morar. Bom, essa situação, na verdade, são muito crítica, né? Porque existem várias pessoas que são de baixa vulnerabilidade social, aonde o nosso governo, graças a Deus, né, que já está cedendo alguns imóveis, né, para essas famílias morarem. Mas existe uma questão, porque as pessoas de baixa vulnerabilidade social são aquelas pessoas que mais precisam do governo. Mas em alguns lugares, né, não tem tantos recursos assim. Exemplo, aqui no Brasil, graças a Deus, está maravilhoso, né? Bastante família tem recebido ali seus lares, as suas moradias para as suas crianças. Mas tem outros lugares que não há esses recursos. Então também é direito da criança ter uma moradia para ele dormir, brincar, eu falo assim, se esconder da chuva, né? Então, é algo que é direito da criança, o direito de ter um local para morar. E assistência médica. A assistência médica também, a criança tem direito, a criança também tem direito à odontologia e outros tipos de exames também, a criança também tem direito. É só você procurar, né, na área ali de saúde, levar o seu filho, levar os documentos e ali você poderá agendar, ali você estará consultando ali o seu filho, né, vendo certinho as coisas para que ele venha crescer saudável, né? Direito à participação e à cidadania. Direito a cursos, direito a lazeres, brincadeiras que o governo também dá, né? Também para essas famílias. Então, a criança também tem o direito de participação. Não podemos cortar. As crianças precisam estar participando dessas, como é que eu falo assim? Participando desses acontecimentos, porque é muito bom, é muito grato, né? A gente vê as crianças correndo, brincando, se alegrando, é muito bom ver as crianças se divertindo. Direito à proteção especial, que prevê o apoio social. Então, direito à proteção, né, especial, exemplo, aquela família está passando por grande problema, vamos supor, às vezes até um problema conjugal, ali onde tem brigas, tem algumas coisas assim, né, que há dentro do seu lar. Existe um lugar onde você pode procurar, né, o atendimento. Na verdade, eu não gosto muito de falar sobre psicóloga, né? Porque para mim um psicólogo melhor para a nossa vida é Deus, né? Mas existem os psicólogos também nestes lugares, e jurídico, e as pessoas, né, em situações de risco e baixa vulnerabilidade social. Então, o CRAS, né, que é um centro, deixa eu lembrar agora. Gente, desculpa, é que é tanta palavra que a gente até se perde
nas letras. Então, você precisa procurar o atendimento no Centro de Referência de Assistência Social, que se chama CRAS. Aí na sua cidade deve ter, no seu bairro ou na sua vila, sempre tem um CRAS, né? E ali você chega, né? Chega um horário mais cedo para pegar ali a sua fichinha. Ali você leva todos os seus documentos, o documento da sua família, faz um cadastro, que é o cadastro único, né? Para que você venha ter esse atendimento especial para a sua família, onde também há visitas, né, ali no seu lar, né, tem a parte do psicólogo, tem a parte jurídica também que te ajuda. Às vezes as coisas já está mais avançada, né, já está ali no juiz ou no juizado da família, um negócio assim, né, então nesse lugar também você encontra bastante bastante resposta, né, para o seu caso. O governo federal brasileiro oferece uma série de recursos e programas para as famílias e crianças em situações de vulnerabilidade social, com destaque para o Bolsa Família e o Cadastro Único. Então, o governo, ele cede esses benefícios para as pessoas que são de baixa vulnerabilidade social, né? Para o quê? Para ajudar no mantimento, para ajudar muitas vezes uma fralda, né? Para ajudar ali a criar essa criança, para que essa criança não venha ficar ali abandonada, né? Mas para o quê? Para ajudar as famílias. Não é para você pegar ali o dinheiro do seu Bolsa Família e ir lá trocar tudo em cerveja, trocar em cigarros, trocar em coisas que não ajudam ali o seu lar, a sua família, porque isso não irá te ajudar em nada, né? Ali poderá te prejudicar, porque um dia haverá o corte e daí você às vezes poderá passar por grandes problemas e não terá uma volta de encaixe nesse cadastro único novamente, né? Então, cuide bem do seu benefício, cuide bem da sua vida, participe, né? O CRAS também fornece vários cursos, fornece também vagas de oportunidade para trabalho, né? Você que quer trabalhar, tem muitos trabalhos também que ali eles separam, né, uma cota de pessoas para fazer ali para fazer, oh meu Deus do céu, peraí que tá fugindo as letras. Eles fazem, né, as perguntas para que você venha a ser inclusa ali no trabalho, né? Então, as entrevistas, agora lembrei. Então, tem as entrevistas das empresas ali, aonde você pode estar adquirindo ali o seu trabalho também, né? Para te ajudar, né? Então, o governo também, ele te ajuda, né? Não, ele não quer te atrapalhar, ele quer te ajudar, né? Às vezes a gente passa assim por grandes necessidades, né? E a gente tem que recorrer em algum lugar, né? Às vezes aí é tão difícil de falar sobre isso, né? Para mim, que eu faço só mais as lives da igreja. Então, existe o governo, né? Deus também deixou o governo para nos ajudar também sobre essa terra, né? Porque o que é impossível, né? Para o homem é possível a Deus. Então, tudo que é possível para o homem também poderá nos ajudar, né? Para o quê? Para ajudar nós criarmos os nossos filhos enquanto nós estamos passando por crises difíceis sobre essa terra, né? Então, aqui também eu coloquei assim, sobre o Bolsa Família. Manter atualizado o seu cadastro, né? No cadastro único. Modificou o meu telefone? Eu vou modificar lá no CRAS. Por quê? Porque quando surge alguma oportunidade, eles vão ligar no seu número.
Às vezes você está na lista faz tempo para você fazer um cursinho. É um sonho que eu tenho fazer um curso, mas eu não tenho ali a oportunidade. Daí, de repente, o governo lança aquela oportunidade. Então, o teu telefone tem que estar correto no cadastro único para que você venha aproveitar essa oportunidade também, o qual o governo te dá. Os principais programas incluem programas de transferência de renda, Bolsa Família, garante R$600, né, por família. Mas é para aquelas pessoas que estão em extrema pobreza, né, ou aquelas de baixa vulnerabilidade social, para ajudar a manter a família. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas só esses 600? Mas 600 ajuda, porque é melhor ter 600 na mão do que nada, né? Porque às vezes é R$10 que tá faltando para pagar uma conta. E por causa daqueles R$10 a gente é maltratada, é xingada, é humilhada por causa de R$10, né? E os 600 ajuda ainda mais, que vem de graça do governo. Você não trabalhou, você não fez esforço nenhum, você não levou xingão de ninguém, você está ali recebendo uma única oportunidade de receber aquele dinheiro para o quê? Para te ajudar nos mantimentos da sua família. Então, o certo é o que? Você agradecer. Agradecer pelo dinheiro que você está ganhando, porque não são todas as pessoas que conseguem receber, porque são muitas pessoas que estão em baixa vulnerabilidade social, né? Mas não são todas que conseguem entrar nesse projeto, não são todas que conseguem ter o Bolsa Família. Tem muitas ainda as pessoas que precisam receber, né, o Bolsa Família. É certo que existem pessoas, né, que pegam Bolsa Família, mas que trabalham, tem outros tipos de rendas. E tem pessoas que estão mesmo na miséria, precisando e não estão recebendo. Então, cabe também uma grande observação, né, nessas questões do Bolsa Família. E também não são em todas as cidades, né, que acontecem esses fatos. Então, são coisas que é preciso uma observação maior, uma visita, né, acionar ali o CRAS para fazer uma visita em seu lar, para ver a sua situação, para que então venha ali ter também esse tipo de benefício. Benefício variável familiar, um adicional para criança e adolescente de 7 a 18 anos incompletos. Esse recurso, na verdade, não são para todas as cidades, não é todas as cidades que tem esse recurso para criança de 7 anos a 18 anos, né? Porque os recursos que vêm para o CRAS, que vêm para as crianças, para as famílias, precisam primeiro passar, né, por muitas reuniões, né, para ter a aprovação e também vir o recurso, né, para o CRAS, para ser liberados para aquelas famílias que precisam receber este benefício. Então, não é para todas as pessoas, não adianta eu estar falando aqui para vocês correr lá no CRAS e pedir sobre esse recurso, que eu aqui na minha cidade mesmo não tem esse recurso, né? Mas inclui no direito da criança, né? Inclui, mas não há o recurso. Ainda dá tempo de pedir uma reunião, de conversarmos para ver o que é que se pode fazer, né, para adquirir essa quantia para ajudar essas crianças, né? Benefício para gestante e nutrizes. O gestante, na verdade, já tem, que é devido ao salário do seu próprio marido, né? Tem uns lugares que você pode recorrer, né? Você pode ir atrás
se teu esposo trabalha ali com carteira registrada, ali você já pega ali o seu benefício, né, da sua gestação. O BPC para idoso e pessoas com deficiência de baixa renda que não contribuíram para o INSS. Então, isso são pessoas, né, que por algo não conseguiu trabalhar no passado, ou se machucou, não conseguiu, ou naquela época não havia escola perto do seu lar, né? Então, essas pessoas que não contribuíram com o INSS, agora na parte idosa, né, que já estão idosas, já estão incapacitadas de trabalhar, né, aí que vem o BPC, né, que é um benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo por mês para ajudar com as despesas, né, da casa, com a saúde. Muitas vezes as pessoas compram ali remédios, né, para tomar, então é para isso que serve o benefício de prestação continuada, né? E tem também aquelas pessoas com deficiência. Existem pessoas que nasceram com a deficiência e também existem as pessoas que ao tempo que trabalhou muitas vezes, ou o tempo, né, passou-se um tempo e por algum problema ou algum acidente ali adquiriram aquelas deficiências também que recebem ali o BPC, né? Auxílio gás. Auxílio gás, que oferece o valor para efetuar a compra, mas tudo exige uma análise da sua vida para encaixar nestes recursos que não são fornecidos através do cadastro único. Então, o auxílio gás também não é para todas as pessoas. É somente para aquelas pessoas que realmente necessitam, que têm as suas rendas abaixo, né? Por algum valor lá, um valor X, né? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a pessoa cata papelão na rua e que o papelão uma hora dá, a gente sabe que no reciclado é assim, uma hora tá em alta, outra hora fica lá embaixo. Uma hora você, em um mês, ali você conseguiu, vamos supor, umas 2 toneladas de papelão, dá vamos chutar uns R$600. Mas aí tem mês que aquelas 2 toneladas não dá nem R$50. Então, essas pessoas, né, ali recebem o Vale Gás, né, e não é sempre, não é todo mês. É somente quando você está em apuro, que não tem da onde retirar, é que daí eles vêm e te ajudam através do cadastro único. Mas você precisa estar atualizado com seus documentos, não pode estar nada errado. E também terá também uma visita, né, no seu lar para ver qual que é a sua situação, para então ser ajudado. Acesso a serviços e descontos. Então, na verdade, o cadastro único é, na verdade, uma porta de oportunidade, né, para vocês, uma porta para a maioria dos programas sociais do governo federal. Que agregam desconto de água, luz, isenção e taxas e concursos públicos, né? A isenção quer dizer que você não precisa pagar, né, esses concursos públicos. Por quê? Porque é uma ajuda para você. Então, às vezes, a gente se vê ali tudo sem saber para onde começar. A gente não tem um centavo no bolso. A gente não sabe a quem recorrer. Você ali procura a sua crença, né? Você ora. Mas só orar também não adianta nada você ficar assim, de braço cruzado, orando, esperando cair do céu. Não, você tem que se movimentar. Aí surge a oportunidade de você fazer esse concurso. Você tem direito, por quê? Porque você tem as suas crianças em casa.
Então, como você tem as suas crianças em casa que são pequenas ainda, você tem o direito de fazer cursos gratuitos do governo. Sabe para quê? Para você gerar um serviço para você mesmo. Você pode ser, como é que fala, autônoma. Você pode trabalhar para você mesmo com só aquele curso que você fez. Você trabalha para você mesmo, você tem ali o seu recurso, você tem as suas coisas e você consegue criar esse filho. Aí você sai daquela vida que você toda vez fica pedindo para o governo. É vivendo e aprendendo, estou aprendendo também, né? Eu falo assim, tem muitas palavras que eu já falei que eu pego para mim, né? Porque eu estou aprendendo também sobre esse assunto. Aqui também está dizendo assim que eu coloquei então, sobre a água, a luz, que há uns descontos também, é através do cadastro único. Primeiro você precisa renovar, atualizar os seus documentos no cadastro único, depois vem o pedido, né, para você ter um desconto, exemplo, a baixa renda da água, a baixa renda de luz. Você consegue, por quê? Porque você atualizou o seu cadastro no cadastro único. Então você tem direito. Pé de meia para incentivar o estudo com pessoas de baixa vulnerabilidade social. Na verdade, a minha observação, eu tenho uma observação sobre esse benefício. Porque existem muitas pessoas que precisam e não recebem. Mas existem pessoas que têm carros, existem pessoas que são bem de vida, recebem salários altos e conseguiu receber o pé de meia para os seus filhos. E o pé de meia, Bolsa Família, muitos recursos. Mas existem também pessoas que têm o BPC, é certo? Que quem tem o BPC, eles falam que não pode ter um outro tipo de benefício. Mas são direitos da criança. Quem tem o BPC e tem criança, como fica? Eu vou deixar essa pergunta porque eu quero saber da resposta. Porque eu acho assim que como a criança está na escola e a criança está estudando, ela também deveria ter um benefício. Pelo menos o Bolsa Escola, como diz antigamente, o Bolsa Família para ajudar. Porque a maior parte das pessoas de baixa vulnerabilidade social não estão recebendo. Né? Então, existem pessoas que têm como pagar comprar algo melhor para o seu filho, tem condição e estão recebendo. E as pessoas que precisam nada têm. Então, fica aí a minha perguntinha. Por que as pessoas que têm o BPC não conseguem receber o pé de meia para o seu filho? Ou um Bolsa Família também para ajudar em seu lar? Porque as pessoas que têm o benefício de prestação continuada, na verdade, é porque tem algum problema. Ou tem a deficiência adquirida, ou tem a deficiência de nascença, ou por ser idoso. O idoso não tem filhos pequenos, a não ser que adotou. Mas as pessoas deficientes, por que elas não podem ter ali o seu auxílio com outro tipo de benefício? Então fica a pergunta e eu espero a resposta para a próxima vez que eu entrar. Um cuidado melhor com a criança e fazer visitas. Então é um grupo, né, aonde ali o CRAS, eles pegam, né, essas famílias, conversam, tem a conversa,
ali presencial, dependendo do tipo de problema que ela fala, né? Que ela está passando. Aí surge o que? As visitas nos lares, né? Que eles vêm ver como que estão, como está passando, como que consegue, como que não consegue, para fazer um relatório. Aí depois eles vão lá no CRAS, reúnem um grupo de pessoas que trabalham lá mesmo, para ver se consegue recursos para ajudar aquela família. E quando eles conseguem, daí ele pega aquele número do cadastro único e liga para você vir para conversar, para acertar sobre os recursos adquiridos. Então, por isso é necessário a atualização dos seus documentos no cadastro único. Geralmente no Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS, né, que é feito todo esse trabalho. Mas sabendo que esta ajuda não é para sempre, é só no momento aonde você está passando por grande necessidade, porque é um processo onde nós estamos aprendendo. É um processo de fortalecimento, um processo onde nós somos ensinados. Então, essa parte irá passar, porque nós não iremos ficar somente na miséria, né? Eu falo assim, não iremos ficar somente na miséria, porque nós estamos aprendendo. E quando nós aprendemos, nós passamos. É como se fosse no colégio. Você aprende, você faz a prova, você passa de ano. Então você não vai ficar para o resto da vida naquele mesmo ano, naquela mesma série. Você irá passar, uma hora você passa. Então esse benefício que é ajudado, fornecido pelo governo, não é para sempre. É somente uma ajuda para que você venha conseguir passar por aquelas necessidades, os quais você está enfrentando para criar ali o seu filho, a sua filha, principalmente as crianças, né? Porque contém ali o direito das crianças, então o governo precisa ajudar em moradias, alimentos, educação, lazer, esporte e muitas outras coisas a mais. Porque é também cedido oportunidades de trabalhos e cursos, que nós já falamos, para trazer uma vida melhor para a sua família. E perante as leis de Deus, agora nós vamos entrar na segunda parte. Primeiro nós falamos as leis da terra, que envolve o governo e as famílias de baixa vulnerabilidade social. Agora nós iremos falar sobre as leis de Deus, né? Então, as leis de Deus, nós iremos falar. E perante as leis de Deus, segundo a Bíblia, envolvem em ensinar os mandamentos, ser um bom exemplo, disciplinar com amor e protegê-lo contra as más influências, que é o quê? Proteger do mundo mal. É deixar eles fazer coisas que agregam coisas boas para ele, né? Não deixar eles fazer coisas erradas. Para o quê? Porque elas podem estar estragando, prejudicando a sua própria vida. Quando a gente fala má influência, é caminhar com pessoas erradas. É exemplo, tem um grupinho ali, aquele grupinho tá fumando aquelas coisas lá, tenho nojo daquele negócio lá, cigarro eletrônico. Aí seu filho vai lá, cumprimentar, não dá nada. Mas daí ele vai e fica aquele, sentindo aquele cheiro, dali um pouco ele já tá fumando. É uma má influência. Então não podemos permitir que os nossos filhos venham a ser assim. Outra coisa, não ter isso também no seu lar. Porque nós precisamos ser testemunhos. O que você faz é o que o seu filho irá fazer. Então, nós precisamos cuidar no que nós fazemos. Porque é através de nós que os nossos filhos será quem é no dia de hoje.
que os pais tenham a responsabilidade de guiar os filhos para que eles também conheçam e temam a Deus, o que se refletem na obediência, na sabedoria, na paz que a criança alcançará mais tarde. Né? É tudo um conteúdo, é tudo, na verdade, um ensinamento para as nossas vidas, é um ensinamento para os nossos filhos. Claro, cada um tem a sua crença, né? Mas o que nós precisamos fazer é ensiná-los a viver certo, né? Para que eles não venham a sofrer mais tarde, né? Dar a educação e ensino, ser um modelo de conduta, porque eles conforme eles estão crescendo, eles estão aprendendo com você. Ele vê as suas atitudes, eles observam se você briga no seu lar, ele observa se você xinga. E tem aquela parte, né, das crianças, aquela parte é feroz, porque tudo que você fala eles repetem. Por quê? Porque eles estão aprendendo. Tem coisas que eles nem sabem falar, mas é porque ele escutou você falar, ele vai repetir. Ele só repetiu o que você falou. E às vezes ele repete ali na cabecinha dele, aí do nada ele começa a falar aquilo que você falou, daí você vai lá e tenta castigar ele. Mas são fruto do que você mesmo falou. Por isso nós precisamos pensar bem o que é que nós estamos proferindo dentro do nosso lar, mediante as nossas crianças. Porque do jeito que você faz, é o jeito que ele irá crescer. Se você é um dependente químico, ele vai crescer daquele jeito, porque em todo o tempo ele está vendo você fazer aquilo. Se você for ali começar a roubar as coisas dos outros, ele vai observar, ele vai achar até graça você ter pegado. E ele vai crescer na mesma posição que você está. E é complicado, porque daí ele estará fazendo o mesmo que você faz, e você poderá levar o seu próprio filho à morte. Não será as outras pessoas que irá matar, mas é você mesmo, é através das suas atitudes, através dos seus costumes. Então, por isso, a observação, né? A observação e a responsabilidade de ter um filho. Os pais devem viver os valores que querem transmitir: amor, honestidade, fé e etc. E é verdade. Nós precisamos transmitir amor para eles. Sermos honestos, primeiramente conosco mesmo e depois com eles. Por quê? Porque se nós formos honestos, ele também vai aprender a não mentir, a falar a verdade, ser honesto. Ele vai ficar até pensando, credo, mas eu fiz isso. Ah não, vou ter que pedir perdão lá para quem eu fiz e eu não vou fazer mais. Eles vão se sentir culpados, vão se sentir assim, eles vão se sentir errado mesmo, né? O erro ele vai se sentir culpado de algo. Enquanto eles não pedir perdão, eles não vão parar quieto. Aí ele passa o quê? Eles vão passar a não mentir mais. Compartilhar palavras de fé aos seus filhos. Palavras que edificam. Não palavras de maldição. Abençoa o seu filho. Abençoa o seu filho na caminhada, nos estudos, na escola, no curso, na igreja. Abençoa ele. Disciplinar, dar proteção com limite. Tudo tem que ser com limite. Porque às vezes as pessoas têm costume de dar aquelas varadas, chinelada, não pode. A varada pode, é bíblico, mas não com violência. Não na hora da raiva, porque na hora da raiva as nossas mãos ficam pesadas.
Não podemos fazer isso. Ali você pode prejudicar, você pode machucar o seu filho. Espera passar aquele nervosismo, aí você vai lá e corrige. Não corrige na hora da raiva, porque você pode fazer algo horrível. E você poderá acabar com a vida do seu filho. E você também pode perder ali a sua liberdade. Ali pegando uma prisão. Então cuide bem das suas atitudes como pai, como mãe. A disciplina tem de ser uma correção e não maus tratos, porque os maus tratos é crime. Cuidar em que elas estão brincando e também assistindo nas televisões. E essa eu pego para mim, né? Porque esses dias atrás eu peguei os meus filhos assistindo umas coisas que eu não gostei muito. Já corrigi, já falei também, né? Que se eles voltar a assistir de novo, eu vou pegar, vou esconder o cabo da televisão, eles não vão assistir mais. Bom, pelo menos aqui dentro do meu lar ele não vai conseguir. E se ele assistir fora também, a gente conhece, né? Pelo pensamento, pelo jeito que eles estão fazendo, né? Como que é que eles estão se vestindo, a gente já vai ficar sabendo, né? Então, são coisas que nós precisamos ensinar os nossos filhos. A assistir até os conteúdos, né, que eles vão assistir, a gente precisa estar meio por perto, porque hoje em dia a mídia contém muitos conteúdos tóxicos para as crianças. Existem conteúdos que eles falam que é para a criança, que na verdade, se a gente for assistir juntamente com eles, a gente percebe que não tem nada a ver com criança, e sim coisas assim que atrapalham, na verdade, a parte psicológica das crianças, né? Fazendo com que elas venham acelerar o crescimento dela, né? Mais para frente, elas não passam a aproveitar a infantilidade delas, né? Então, são coisas que nós precisamos também estar atentos, né? Ensinar também a ter gratidão por Deus, pela vida. Ensinar a agradecer a Deus todo dia pela vida. Agradecer a Deus pelo sol, pela natureza, pela roupa que tem, pelos calçados. Ensinar a ser grato, agradecer pelas coisas. Os filhos não devem ser desprezados pelos pais. Aí está uma grande questão. Por quê? Através do desprezo, existem muitas vezes aquelas crianças que se matam. Por quê? Porque foi desprezada pelo pai, pela mãe. Ali ela se sente só. Elas começam a ficar com o coraçãozinho triste. Aí elas não é mais a mesma pessoa, se destrói, é como... eu vou contar bem rapidinho que meu horário já se foi. Como uma vez, né, eu lembro quando eu era criança, eu ia no colégio. Na época era o Colégio Urso aqui de Cascavel, ali do Guarujá, né, estadual, José Ângelo Baixo Urso. Então era o meu colégio. E a professora falou assim... Eu vou fazer um trabalho com vocês. Vamos pegar 2 maçãs. 2 maçãs vermelhas. Ela pegou. 2 maçãs verde ou vermelha. Vamos fazer que é a vermelha. Então, e colocou em cima da mesa. Uma, ela mandou nós chutar no chão, jogar no chão, bater com a régua, xingar, maltratar, sabe? Pegar, dar soco nela. E a outra, ela mandou nós pegar um pano, alisar, falar, ai, que maçã linda, ai, que maravilhosa. Ai, que maçã, nossa, esplêndida. Nossa, olha que vermelha que essa maçã é.
Sabe o que aconteceu? Depois ela falou assim, daí ela contou uma história sobre as pessoas que maltratam crianças, que maltratam as pessoas. Que do lado de fora ela continua ali normal, mas você não conhece do lado de dentro dessas vidas. Então daí ela pegou e falou assim, agora você vai ver como está do lado de dentro da maçã. E a gente olhou, as duas maçãs estavam igual. Estava linda por fora, mesmo que nós maltratamos aquela maçã. Mas quando nós pegamos a faca e cortamos ela ao meio, estava cheia de hematomas. Cheias de... Ai, parecia que ela estava podre. E a maçã que nós tratamos bem, a gente cortou no meio, estava inteira, estava linda, branquinha por dentro. Maravilhosa, intacta. Então daí aquela maçã que nós cortamos, que estava cheia de hematomas, e do lado de fora estava certinho, parecia que nem tinha feito tudo isso. São igual as pessoas. As pessoas maltratam, xingam, desprezam, abandonam. Do lado de fora está tudo normal, mas do lado de dentro está triste. Está cheio de marcas, cheio de feridas, cheio de cicatrizes. E ali ela não demonstra que ela está daquele jeito. Mas ela vai ficando triste. Ela vai ficando decepcionada. Ela vai se afastando das pessoas. Dali um pouco ela já está num leito de dor. Dali um pouco ninguém nem dá mais atenção para ela, porque ela já está tudo destruída por dentro. Ela mesmo se sente ruim. É aí que o inimigo vem e fala assim, agora tira a tua vida. Você não serve para mais nada. Aí é aí que a criança vai e tira a vida dela. Então não podemos fazer isso. Nós precisamos fazer o quê? Abraçar. Dar conforto. Levar, brincar, correr, pular, caminhar. Fazer o que a criança gosta de fazer. E não abandonar. Porque é uma criança, ela não tem culpa de ter nascido. Ela não tem culpa das brigas de vocês. Ela só quer viver. Ela quer falar assim na escola, ai, eu tenho um pai, ai, eu tenho uma mãe. Ai, eu amo a minha família. Ela quer carinho, ela quer te convidar para ir na casa dela. Né? Não tem aquelas crianças, né? Eu tenho até uma amiguinha minha. Né? Eu acho muito engraçado. Os pais dela comprou um monte de coisa. Né? Um monte de coisa assim, panelinha, fogão, cadeira, mesa, batedeira, um monte de coisa assim de criança. É uma menininha. E daí ela vai lá e prepara a comidinha dela. Corta um monte de papel lá, faz a comidinha, coloca o prato, o talher e te convida para ir na casa dela. Sabe o que você faz quando ela te convidar? Vai lá, senta. E ela vai te oferecer os pratos de comida, você faz de conta que está comendo. Você vai ver a alegria do coração dessa criança. Faz isso para você ver, ela vai viver mais. Ela vai se sentir importante. Ela vai se sentir útil. Ainda que seja numa casinha de boneca. E nisso ela vai crescendo com aquela mentalidade. Uma mentalidade feliz. Não de uma criança abandonada, desprezada. Porque a que é desprezada, ela não consegue estudar direito na escola. Ela não consegue interagir com os alunos. Ela fica nos cantos. E ela não consegue abrir a boca para falar. É como... bom, não posso falar, mas... É como uma caixinha de fósforo.
alguém largar no canto. E aquela pessoa viver sempre dentro da caixinha de fósforo, nunca ter a liberdade de se expressar, nunca ter a liberdade de falar, de sorrir, de brincar. Porque quando ela brinca, os outros colocam defeito, maltrata, xinga, humilha. Então ela vive só dentro daquela caixinha de fósforo. E ali é só Deus para confortar o coração, para que ela venha permanecer, ficar viva sobre essa terra. Então cuide dos seus filhos. Cuide dos seus filhos, ame, guarde, proteja. As crianças precisam de uma proteção. As crianças precisam sentir que é amada. Cuide do seu filho. Cuide do seu neto. Cuide do seu bisneto. Então essa é a palavra que eu tenho para vocês nessa grande tarde. Bom, Deus te abençoe, né? Tem algumas partes que a gente fala que parece assim que mexe assim dentro da gente, né? Eu não sei se é só comigo que acontece isso, mas a gente sente assim um carinho enorme pelas crianças, né? A gente sente a dor que elas sentem, né? A gente sente também as dores dos pais quando passa por grande problema. A gente sente, né? Mas cabe o que nós ajudar uns aos outros, né? Quem não poder ajudar, né, com alguma verba ou algum recurso, né, que venha ajudar também em oração, cada um com a sua crença, fazendo cada um a sua parte, né? E fazendo o que? A criança feliz. Então, diga sim ao direito da criança. Vamos continuar ajudando as crianças, né? A ensinar também a respeitar, né? E dizer não ao crime contra a criança, né? Dizer não à sexualidade infantil, ao trabalho infantil, né? Cuidar da nossa criança e deixar ela viver, que isso vem em primeiro lugar. Bom, tchau, tchau para vocês, boa tarde, Deus abençoe a todos, até a próxima, se Deus permitir, Deus quiser, espero que eu tenha te ajudado em algo. Tchau, tchau. Eita.